Bom dia, tudo bem com vocês, caros estudantes? Nossa aula de hoje, do sexto ano, com meu filho, não é isso? Vai ser a revisão de geografia. Nós somos 3 aulas com vídeo, colocamos conteúdo, e agora nós vamos fazer uma revisão geral dessas atividades que nós fizemos no decorrer desse período. Então a primeira fala lá. O roteiro turístico de Natal apresenta o centro histórico da cidade como um dos atrativos. O recurso cartográfico que possibilita a melhor identificação da localização das edificações que compõem o centro histórico é a planta, porque possui uma escala. Então nós vamos desenhar uma planta da cidade e vamos saber qual a escala adequada para ela. Grande, que favorece a representação de área com grande extensão territorial. Quando eu uso uma escala grande, é para território pequeno. Extensão territorial grande, eu não posso usar também uma escala grande. Então não é falso. Letra B. Pequena, que permite identificar detalhamento aspecto da paisagem? Não. Se eu pego o centro histórico de uma cidade, eu boto uma escala pequena e ela vai me dar pequenos detalhes, não grandes. Pequena com alto grau de precisão e pequenas extensões do espaço. Quando a escala é pequena, é porque ela está trabalhando com escala grande. Então a resposta é a letra B, grande com alto grau de detalhamento do espaço representado. Lembrar, nós temos 2 tipos de escala. Nós temos a numérica e nós temos a gráfica. Aqui vamos falar da numérica. Então, quando eu falo a numérica, eu estou me referindo a sobre a quantidade de vezes que foi diminuído o terreno. Então, nós estamos falando de numerador e denominador. O numerador representa a medida real e o denominador representa a quantidade de vezes que a medida real foi diminuída para caber naquele espaço. Nós estamos falando em centímetros. Então, se eu vou fazer o roteiro desse turístico numa cidade, então vou trabalhar numa escala que digamos de 1 por 500. 1 é a quantidade em centímetro real, 500 é a quantidade de vezes que diminuiu, ou seja, 1 centímetro da realidade representa 500 centímetros da medida real. Quando eu faço um mapa, normalmente você vai estudar a escala de 1 por 1 milhão. Então, por quê? Porque são áreas grandes que dão menos detalhes, certo? E lembrar que a escala é inversamente proporcional. Quanto menor o denominador, maior a escala, porque é a quantidade de vezes que diminui o real. Segunda, de acordo com a representação cartográfica, está correto afirmar. Qual é essa representação? Essa daqui que representa o mapa mundi. Então eu analiso ela, estou vendo meio possível e vamos lá para as alternativas. A. Trata-se de uma projeção cilíndrica conforme que representa a realidade espacial com extrema fidelidade graças às suas tecnologias. Aqui não está mostrando fidelidade. Quando eu falo cilíndrica conforme, é como se eu pegasse um mapa, não é isso? Revestisse esse cilindro e fizesse conforme um contorno de cada parte dele. E aqui os contornos estão diferentes, então é falso. B. Corresponde à abordagem cartográfica que contraria as tradições de visões europeias enquanto destaca para os países da América do Sul subdesenvolvidos? Não. Essa daqui, quem se destaca no mundo subdesenvolvido só é o Brasil. Aqui destaca, é cilíndrica e é de Peter. E aí, ó, veja que a África não se destaca, então não é ela. Letra C. Traduz a nova configuração de uma nova ordem multipolar em que os países que compõem o BRICS aparecem com amplo destaque proporcional sua importância econômica. O BRICS é um grupo de países que são industrializados, estão crescendo, né, isso dentro de um contexto, e que representa um grupo, que na verdade ele quer dizer aqui, ó, quando eu falo o R é Brasil, é a Rússia, é a Índia, é a China e a África do Sul. Quando eu pego o Brasil, realmente o Brasil está destacando. Quando eu pego a Rússia, também ela está em destaque. Quando eu vou buscar a Índia, está aqui, já diminuiu um pouco. Quando eu pego a China ó, já está bem menor e é o maior país do mundo. E quando eu pego a África do Sul, ela é esse pontinho bem aqui, então não está caracterizando isso. Na verdade, a resposta é a letra D. Demonstra uma distorção deliberada chamada anamorfose, em que podemos diferenciar os países de acordo com seus recursos hídricos. Então, nós já comentamos em aula anterior, nos conteúdos, que a anamorfose, né, ela distorce as áreas, as formas, né, seja o seu tamanho, para quê? Para mostrar um determinado fator. E aqui, no caso, ela está representando o mapa em quem? Nos recursos hídricos. Quem são os países que têm maior quantidade de recursos hídricos? Veja que o Brasil é o maior, porque nós somos mais ricos. Agora pega a Groenlândia. A Groenlândia, ela tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas olha o tamanho que ela se destaca aqui. Por quê? Porque ela é riquíssima em recursos hídricos. Está na região polar e a água aqui está congelada, a água doce.
Então, veja, o Brasil tem 8 milhões e meio, ela tem 2 milhões. Mas olha o tamanho que ela está. Olha o tamanho que está o Canadá até os Estados Unidos. Então, ela está representando a mamofose, que é uma projeção que desforma, né, isso, a forma para representar um fenômeno. Terceira, os mapas são representações completas. Os mapas não são representações completas da realidade. São simplificações no espaço geográfico sobre a elaboração de mapas. Por quê? Porque o mapa ele é esférico, né? Se você pegar a Terra, ele está esférico. Quando eu vou fazer a representação dele, eu tenho que botar num plano. Então ele vai ser distorcido. Por isso que nós falamos, o mapa ele não é a realidade, ele é uma representação de um determinado momento de uma área. Certo? Então vamos lá. Primeiro, o cartógrafo necessita realizar uma seleção prévia daquele que irá mapear verdadeiro. Quando ele vai fazer um mapa, ele vai selecionar dados daquela área, levantar todos os dados para ele poder fazer essa seleção e depois colocar no mapa. 2. O mapa representa política ideologicamente do seu idealizador? Verdadeiro. O mapa representa a política daquele de quem vai fazer o mapa e sua ideologia. Lembra que quando eu estava falando de cartografia, nós falamos de Mercator, não era isso? Foi um dos primeiros cartógrafos que fez um mapa que foi o mais conhecido do mundo, e ele dava o quê? ênfase à Europa, botava a Europa no centro, era o eurocentrismo. Depois veio o Peter, que já tinha outra ideologia, tinha outra política, que foi representando não agora o hemisfério norte com a Europa no centro, mas o hemisfério sul destacando os países desenvolvidos. Não existe uma proporção mais correta para o mapa, e sim a que melhor atende aos interesses que está contendo verdadeiro. Aqui em cima eu vou elaborar, eu vou levantar os dados. O que é que eu quero? Eu quero uma pequena área, eu quero destacar uma região. Então, qual é a projeção que eu vou pegar? Eu quero destacar um mundo subdesenvolvido, eu pego outra projeção. Eu quero destacar o mundo como todo, eu pego outra projeção. Esse tipo de projeção, ela está lá em cima do primeiro tópico, ó, necessidade de revisão prévia. 4. A produção de 5 cartões pode ser comparada à elaboração de um texto verdadeiro. Aquilo que eu falo para você, nós não decoramos, nós temos que fazer a leitura e interpretação do mapa. Ou seja, os 5 cartográficos é uma linguagem. Nós chamamos de linguagem cartográfica que se torna um texto. Eu faço uma leitura e interpretação dele sem ter nenhum texto escrito, mas com os 5 cartográficos. Então a resposta é a letra D. Todas estão corretas. Quarta, pulando um pouquinho de cartografia e entrando aqui mais no aspecto do espaço rural e urbano. Lembrando que a revisão é dos conteúdos que a gente viu no decorrer desse semestre. Então vamos lá. Ao longo do tempo, a evolução das técnicas permitiu uma maior produtividade nas atividades pertencentes ao setor primário, diminuindo, porém, a mão de obra empregada. Outra consequência desse processo foi, lembrando, que o setor primário, né, isso é o extrativismo, a pecuária e a agricultura, e a evolução está que é a maneira como é que é utilizado. Então ele fala que a evolução das técnicas diminuiu a quantidade de mão de obra lá no setor primário. Mas tem outro fator, qual? Letra A redução da integração rural-urbana, não. Com a evolução das técnicas, não é isso? O que houve? Houve mais uma dependência da zona rural em relação à zona urbana. Então, talvez houve uma redução da integração, houve uma maior integração. Letra C, ampliação do sistema tradicional de produção? Não. Com o avanço das técnicas, esses sistemas tradicionais eles vão diminuindo e vão dando espaço para novos sistemas que são mais modernos. Diminuição da concentração fundiária, pelo contrário, ela foi aumentar. Com a evolução das técnicas, eu vou desenvolver tipo de agricultura que não é mais sistema tradicional de pequena área, eu vou utilizar as monoculturas em grandes áreas. Então a resposta é a letra B. A subordinação do setor primário ao setor secundário. Por quê? Com a evolução das técnicas, agora tudo que eu vou produzir no setor primário, ele tem que vir da onde secundário. As ferramentas, as máquinas, os insumos, a semente selecionada, a ciência. Então por isso que a subordinação foi aumentada. Quinto, o setor primário é um campo extremamente importante para a economia, pois carrega consigo a responsabilidade de fornecer as matérias-primas que podem ser diretamente consumidas, convertidas em mercadoria e produtos de base. Uma peculiaridade desse setor que pode eventualmente impactar todo o mercado. Então, o setor primário produz a matéria-prima. Então, o extrativismo, ele tira a matéria-prima para poder fazer produtos industrializados, ou então o alimento. Como é essa matéria-prima? Eu posso pegar o milho e vender ele só como consumo, mas ele pode ser industrializado. Eu pego os recursos minerais metálicos, serve de matéria-prima, vai para o setor secundário se transformando. Tá? Então vamos lá, qual a resposta?
Vamos lá. Letra A. As grandes necessidades científicas públicas. Não, isso aqui já não está vendo com isso, para o desenvolvimento dela. O elevado e constante custo dos investimentos também não. A intensa necessidade de mão de obra abundante, pelo contrário. A mão de obra tem que ser pouco aqui até a modernização. A vulnerabilidade que ele corre aqui é essa, assim, a vulnerabilidade em relação às variações climáticas. Ah, professor, mas hoje você já disse anterior que as atividades agrícolas ela depende dos climas, mas a tecnologia consegue se adaptar e fazer sim. Mas entender que nós falamos de globo. Vamos pegar um exemplo bem claro. O Nordeste ele tem seca cíclica, então a cada 5 anos ele tem uma seca intensa. Não tem técnica que ajude a você desenvolver. A produtividade diminui e aí não tem como você compensar. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de laranja e de suco concentrado. Mas tem períodos que lá entra uma nevasca, a temperatura desaba demais, a neve é tão grande que queima toda a laranja lá no pé. Então não tem tecnologia que avance isso. Então isso aí mexe com o mundo todo. Aí o que é que ocorre? O Brasil está junto com os Estados Unidos. Então o Brasil quem tem que suprir a necessidade dele. Então ainda é altamente dependente das variações climáticas. Por isso a preocupação mundial com o aquecimento global. Sexta, assinale a alternativa que não aponta um dos efeitos do processo de industrialização sobre o espaço geográfico. Ou seja, como é que a indústria transformou o espaço geográfico? Qual foi o aspecto que não entrou? Aumento do consumo de energia? Quem foi aumentar? Porque com a industrialização você tem a utilização de quê? De máquina, e máquina precisa ser rodada, né? Para ela poder funcionar, ela precisa de energia. A ampliação das trocas comerciais explodiu a nível mundial, né? Isso chama internacional a partir da primeira revolução industrial, aumenta na segunda e na terceira. C. Intensificação do processo de urbanização? Não. Aqui o que ocorreu foi o aumento, houve a intensificação do processo de urbanização. Isso aqui ocorreu e foi intenso, não. Então é a letra D. Aumento das ofertas de emprego no setor primário. Porque com o avanço da industrialização foi que ocorreu. A máquina vai para o campo, substitui o trabalho humano. Por isso que há uma inversão agora. Diminui a população da zona rural que corre para a zona urbana. Um dos fatores é o desemprego na zona rural, porque a máquina chegou e vai substituir o trabalho humano, e a fascinação, né? Isso, a coisa que as cidades atrai as pessoas dentro do trabalho, da saúde, dessa história toda que nós já vimos, certo? Vamos para essa. A industrialização é considerada como um dos parâmetros necessários para a modernização das transformações socioespaciais. Sobre esse processo, assinale o que for correto. Vamos lá. Sobre industrialização. Letra A. Mesmo acontecendo em períodos históricos diferentes, a industrialização ocorreu da mesma forma em todos os países existentes? Não. Ela aconteceu diferente, ela não houve homogeneização. O primeiro país a se industrializar no mundo, que nós chamamos desde a Revolução Industrial, foi só a Inglaterra. Só a Inglaterra que passou pelo primeiro processo de Revolução Industrial. Passou um bom tempo, quando chegou a segunda Revolução Industrial, ela saiu da Inglaterra, teve na Inglaterra, mas chegou até outros países. Alguns países da Europa Ocidentais, Alemanha, Bélgica, Itália, França, foi para o Japão e os Estados Unidos. E o caso do resto do mundo, nós chamamos de industrialização tardia, por causa do Brasil, do maioria dos países desenvolvidos, houve um tipo, não é isso? E alguns países ainda nem chegaram a essa industrialização. Letra B. A industrialização do tipo planificada foi algo recorrente nos países desenvolvidos? Não. Os países industrializados, nos países desenvolvidos, o recorrente foi a industrialização tardia. Planificada foi só alguns países que implantaram o sistema socialista, como os países da Europa Oriental, alguns países da Ásia, no primeiro momento a China, não é isso? Vietnã, na América teve Cuba e alguns países da África. Letra D, vamos lá. A industrialização dos países periféricos ocorreu sem a manifestação do capital estrangeiro, que não enxerga nesses países a possibilidade de investimento. Falso, que a gente viu quando nós falamos de industrialização do Brasil, e a dependência foi enorme do capital estrangeiro. O Brasil tinha um pouco de capital da oriunda do café, mas era para infraestrutura, mas para poder montar as fábricas e ela poder funcionar, tanto era nacional como o capital estrangeiro. E a resposta é a letra C. A industrialização do tipo clássica corroborou para a profunda transformação do espaço geográfico europeu dos séculos XVIII e XIX, ou seja, houve a mudança radical, por isso que se chama Revolução Industrial. Como a Europa foi o berço da Revolução da primeira, expandiu todinha ali dentro na segunda e também estava dentro da terceira, houve uma mudança, transformação profunda nesse espaço geográfico. Oitavo, observe a letra da canção abaixo.
Nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo, quase sempre é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. Engenheiro do Havaí, muros de grade. A importância da música popular brasileira é você entender a letra. Então, os engenheiros do Havaí fazem uma leitura aqui, né, dentro do contexto, não é isso? Como se tivesse uma geografia sobre o que ocorre na cidade. Então, está dizendo que a cidade é altamente violenta e nós achamos essa aparente segurança se enclausurando dentro dos condomínios fechados. E ele deixa bem claro que é para uma minoria que pode fazer isso. Então, o que a lei retrata, o que vai bater melhor com o que a lei retrata. Então, vamos lá. Nos versos acima, alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos, dos quais podemos mencionar a crescente desorganização e descentralização da cidade, a crescente desorganização, sim, por causa da violência e tal, mas não houve a descentralização das cidades, há uma centralização das cidades. A violência familiar e o aumento do sequestro em condomínio, apesar dele falando de condomínio estão fechando, mas ele não está falando da violência familiar. A onda de protesto que marcou o Brasil a partir de maio de 2013, ele só fala da violência e o pessoal se enclausurando. Então é a letra B. A violência urbana, ele está falando, ó, que nas grandes cidades, pequeno dia a dia, medo nos leva ao sul. Erguemos muros que não garantimos de morrer cheio de uma vida tão vazia. Ó, um país, nas grandes cidades de um país tão violento. Então, a violência urbana e o baixo padrão de vida sociocultural contemporâneo. Então, ele fala, nós vemos uma cidade altamente violenta e um baixo padrão de vida sociocultural da sua população, que nós chamamos de cidade, não é isso? Formal e a cidade informal. Aquele que tem um poder maior vai se enclausurar, dizendo melhor, dentro dos condomínios fechados e não tem acesso social. E a maioria que não tem um poder aquisitivo alto, vive nas periferias, que falta tudo e está sofrendo aqui essa violência. Só ver o exemplo daquelas duas crianças, né, que eram primas que morreram no Rio de Janeiro por bala perdida. E depois daquele caso já houve outro caso na periferia de uma mulher que morreu também dentro de casa pela violência. Nono e última, a Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sob a urbanização da população mundial, julgo as alternativas seguintes. Então vamos lá. Letra A. A urbanização mundial iniciou no Japão, principalmente no centro industrial exportador do século XIX, que promoveu a redução da taxa de mortalidade. Falso. A urbanização não iniciou no Japão. Nós já acabamos de falar que o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra. Tópico 2. O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural vegetativo da população verdadeira. Com a população migrando da zona Europa urbana, a taxa de crescimento natural vegetativo vai modificar, ou seja, a quantidade de filhos pela mulher vai diminuir, porque ela entra no mercado de trabalho, ela vai querer trabalhar, consequentemente vai diminuir, né, a população absoluta. Tópico 3. As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como consequência a redução das doenças endêmica e epidêmica, verdadeiro. Mesmo ainda você tendo desigualdade, mas nos países desenvolvidos no processo de industrialização foi normal, houve uma constante melhoração com saneamento básico, água potável, meio de transporte, coisa sanitária, não é isso? Que a gente falou no contexto, saúde, a educação que vai esclarecer, então houve uma melhoria. Top 4. A inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido a taxa de fertilidade nas populações urbanas. As taxas de fertilidade verdadeira. Agora entender, quando a gente fala taxa de fertilidade aqui, a gente está falando a taxa de natalidade. Bem que seria ideal não fertilidade, mas natalidade. Aquilo que eu falei bem aqui. A mulher é a inserção, ou seja, ela é incorporada, né, ao mercado de trabalho. O que é que vai ocorrer com essa mulher? Ela vai ter jornada dupla, que ela continua cuidando de casa, mas ela vai ter que entrar no mercado de trabalho. Então ela tem que sair durante o dia para trabalhar e ela volta para casa. Como ela vai ter jornada dupla, trabalhar tanto fora como em casa, ela vai diminuir o quê? A quantidade de filhos que ela vê, consequentemente diminui a taxa de natalidade. Essas eram as nossas questões, não é isso? E a gente ia fazer, bem simples, era a última. Espero que vocês tenham compreendido a síntese do que nós vimos e até a próxima aula.